É o capítulo de número 8, as abominações no santuário. O capítulo de número 8 apresenta o profeta Ezequiel tendo uma visão de Deus, um arrebatamento em espírito, aonde ele é transportado para Jerusalém e passa a ver todas as abominações que estão sendo praticadas em Jerusalém e no próprio templo. E aí Deus vai relatando a Ezequiel todas essas abominações. Na verdade, vão se resumir em quatro tipos de idolatrias básicas, no caso, as quatro principais. Verso 1 diz assim: sucedeu, pois, do 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor caiu sobre mim. Vamos entender. O Ezequiel, ele diz que ele estava na casa dele, isso aqui ele está no cativeiro, e lá no cativeiro, quando ele coloca no 6º ano, no mês 6º, no 5º do mês, quer dizer, o 6º ano que ele estava no cativeiro. Confere? Então, na verdade, ali ele teve um acesso direto ao Senhor, e diz que a mão do Senhor caiu sobre ele. No caso, ele quer dizer que ele vai ser arrebatado, ele foi arrebatado em espírito, e ele vai passar a ter a visão daquilo que estava acontecendo em Jerusalém. Então, na verdade, essas vão ser quatro práticas de idolatria, vão simbolizar a totalidade de tais práticas, os pecados de idolatria cometidos pelos israelitas. Então, na verdade, aqui no versículo 2 ele diz assim, ó: e olhei e eis uma semelhança como aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos e daí para baixo. Era fogo e dos seus lombos para cima, como aspecto de um resplendor, como cor de âmbar. Nós já falamos em outros capítulos. A questão aqui é referente ao Todo-Poderoso. Veja que a aparência é como de fogo, mas ali você tem aquele resplendor como cor de âmbar. Cor de âmbar, nós já falamos, é uma cor mesclada, é uma cor mista, cor de carne, uma cor meio que indefinida. 3. E estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém, em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Então vamos pegar bem lentamente isso aqui. O Ezequiel estava na casa dele, diante do povo dele, assentado ali com os anciãos. De repente a mão do Senhor, no caso, vem e toma Ezequiel e o transporta, levando-o, aqui diz, pelos cabelos da cabeça. Essa é a visão que Ezequiel tem. Ele é transportado, isso não é um arrebatamento físico, isso é um arrebatamento espiritual, porque na Bíblia nós temos arrebatamento físico, espiritual e mental. Esse arrebatamento, ele é espiritual. Ele foi transportado a Jerusalém e passa a ter visões. E a primeira visão que ele vê é justamente a imagem de ciúmes que está na entrada do templo. Aqui diz a entrada da porta do pátio de dentro, que tem dois pátios, né? Tem o átrio interior e o átrio exterior. Então ele está falando que no átrio interior estava justamente aquela imagem de ciúmes. Essa imagem de ciúmes é a imagem que causa os ciúmes de Deus, ou seja, o zelo de Deus. Claro que ciúme em termos de Deus não é ciúme igual ao homem. Aqui é o que desperta o zelo do Senhor por estar dividindo a sua glória com alguém, ou com outra situação, com outro Deus ou ídolo. Aí diz aqui no 4: e eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale, conforme aquele diz, a visão que ele tem lá no capítulo 1, lembra? Aí ele diz assim: e disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte, porque o norte é símbolo do mal, né? E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava a imagem de ciúmes à entrada. Então essa imagem de ciúmes, que a princípio é a imagem de Tamuz, que nós vamos ver mais à frente, ela justamente mostra essa grande idolatria que estava no meio do povo de Deus. E olhem, o cativeiro aqui já estava em andamento. 2 turmas já tinham ido para o cativeiro, e mesmo assim eles não abandonavam as suas práticas idolátricas. Veja, 6. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui?
para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Veja, aqui você tem como numerar. A primeira delas está claramente aqui relatada no início do capítulo 1, quando ele fala desse horrível, ídolo, que é na verdade o que causa os ciúmes. E depois ele diz, olha, eu te levo, você vai ver muito maiores abominações. O que eles estão fazendo, maiores do que esta. Aí ele fala assim, para que eu me afaste do santuário. Então veja que ele está explicando. Eu vou me afastar do santuário porque eles estão praticando aquilo que não é lícito fazer. Aí diz aqui no 7, e levou-me à porta do átrio. Então olhei e eis que havia um buraco na parede, olha só. E disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede e eis que havia uma porta. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Veja, o Ezequiel foi transportado em espírito a Jerusalém. Chegando lá, Deus fala assim, entra aí. Ele entra num buraco, ele vê uma porta, ele vai entrando e as abominações estão escondidinhas, olha aqui, ó. Então me disse, entre e vês as malignas abominações que eles fazem aqui. 10. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. Veja, várias práticas idolátricas, várias imagens, vários desenhos, várias gravuras sendo adoradas dentro do templo do Senhor e de forma encoberta, como se Deus não estivesse vendo aquilo ali. Aí ele fala aqui, ó, no 11, e 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário. E subia uma espessa nuvem de incenso. Veja que eles estavam praticando cultos idolátricos. E ali, na verdade, esses 70, você lembra que o 70 é um número redondo, é 10 vezes 7, é 10 vezes completo, é uma disciplina. Esses 70 simbolizam o quê? A totalidade dos anciãos que eram para estar aconselhando o povo. E os anciãos estavam justamente adorando a outros deuses. Lembrando que essas questões das imagens nas paredes pintadas era uma prática muito difundida na Mesopotâmia antiga e também no Egito, E na verdade são pinturas na parede. Eles ainda queimavam incenso e balançavam. 12. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagem. Câmaras são dependências, são quartos com ilustrações nas paredes. E eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Então veja bem, eles praticavam tudo aquilo escondidos, como se escondidos estivessem longe dos olhos do Senhor, longe do Deus Todo-Poderoso. E olha que Deus enche os céus e a terra, hein? Jeremias falou isso lá, só que o ministério de Jeremias é lá em Jerusalém. E aqui ele diz assim, 13, disse-me, tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. Olha só, então veja bem, ele começa com um nível de abominação lá no versículo 3, 4, Depois, quando chega no versículo 6, ele fala, verá outras abominações. Quando chega aqui no 15, ele diz que tem outras piores. 16, 14. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte aqui. E eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. Veja, Tamuz é um ídolo pagão. Tamuz parece ser feminino, mas não é. Tamuz é masculino. Era um deus da vegetação, venerado muito na Mesopotâmia antiga. A mitologia babilônica, assim como os assírios, também adoravam essa divindade. Então, quando o sol era forte no verão e secavam as plantas, eles criam que esse deus abaixava ao mundo subterrâneo e se celebrava então a sua morte. Na verdade, quando ele morria, eles ficavam fazendo aqueles certos rituais para que ele ressurgisse. Como o choro das mulheres é frequente, as mulheres ficaram chorando, por quê? Para ele voltar. Esse choro aqui era justamente para fazer com que esse deus Tamuz voltasse a fazer a terra prosperar, fazer a terra produzir. Então esses ritos, eles eram realizados geralmente entre junho e julho, dentro do nosso calendário. E se você olhar bem, recebe o calendário deles, justamente o nome do mês é o nome do ídolo.
porque o nome do ídolo é Tamuz, e entre junho e julho, no calendário deles, do hebraico, é justamente chamado mês Tamuz. Olha a ligação que existe entre o culto à divindade e entre o nome do mês, né? Agora aqui, no caso para nós, fica entre junho e julho. Mas se vocês têm naquele mapa lá das primeiras apostilas, né? Que falam a comparação dos meses dos hebreus em relação aos nossos. Mas a verdade eles estavam adorando a Tamuz, as mulheres chorando, e elas choravam, tipo assim, o choro regava para fazer que ele ressurgisse. Porque quando vinha a seca e a vegetação secava, ele descia ao mundo dos mortos, né? Isso aqui é muito comum na antiguidade. Aí fala assim, 15, ó, e disse-me, viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que esta. E ele fala o nível 4, já viu? Então ele está dizendo que tem coisa pior ainda. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar. O pórtico é a fachada, é o saguão. Cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente. E eles adoravam o sol, virados para o oriente. Bom, essa questão de virar para o sol e adorá-lo, isso aqui é antigo. Porque também virar as costas para o santuário é justamente mostrar o quê? Que eles não estavam dando nenhuma atenção para a glória do Senhor. Por isso que virar de costa para o santuário é virar das costas para a glória do Senhor. E se prostrar para o oriente, né, em lugar de adorar a Deus, adorando o nascer do sol. Veja bem, quando na Bíblia diz que o nosso sol é o Senhor. Então a verdade eles adoravam o sol, e até hoje se adora o sol, a maioria sabe disso. Tanto é que é o culto nos domingos, a adoração, a mudança do dia, né, do sábado para o domingo, é o dia do Deus Sol, aquela questão toda que envolve o paganismo que entrou na igreja, mas isso é antigo, ó. Dessa forma que você vai ver justamente como é que eles adoravam. Então, um Deus falso que estava entre o pórtico e o altar. Quer dizer, num recinto que era exclusivamente do Senhor. Pasme, eles conseguiram introduzir dentro dos locais mais importantes para Deus suas idolatrias, suas práticas pagãs. Aí diz mais, ó, então me disse, viste, filho do homem, a coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, olha aqui, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Veja, quando ele fala essa expressão, chegar o ramo ao seu nariz, é que o autor aqui, para não colocar uma forma agressiva em relação a Deus, citando o nariz de Deus, né, as narinas, essa expressão diz o seguinte, havendo enchido a terra de violência, quer dizer, todo sofrimento em virtude disso, tornam a irritar-me, quer dizer, continuam a praticar tais coisas, ó, ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Na verdade não seria ao seu nariz, seria ao meu nariz, ou seja, é como se você passa um galho de mato ou um espanador, alguma coisa que faz cócegas no nariz, que irrita, não é? E você quer tirar, ou a fumaça também, então ele está dizendo assim, eles estão me provocando muito. Então, por essa provocação, eu tenho que puni-los. 18. Ó, pelo que também eu procederei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz. Eu não os ouvirei. Veja que esse capítulo aqui, ele é extremamente pesado. Ele mostra para Ezequiel, e Ezequiel teve essa visão, ele mostrou para o Ezequiel 4 níveis de abominações. E nesses 4 níveis ele mostra que era o porquê do abandono ao seu povo, o porquê do cativeiro, o porquê da sentença, o porquê da punição. E Ezequiel, nessa visão, ele estava em Jerusalém, mas não fisicamente, ele estava espiritualmente. No capítulo seguinte, que é o capítulo 9, Deus vai mostrar para ele os castigos de Jerusalém, em virtude justamente dessas práticas relatadas no capítulo de número 8. Mas este foi Ezequiel capítulo 8.